Olha, gente, nos últimos anos, nós temos avançado muito na luta pelo fim da violência contra a mulher, né? Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Por isso, precisamos ficar atentos para conhecer todas as formas que a violência pode acontecer. Existe um tipo de violência contra a mulher muito comum, porém pouco discutida, que é a violência moral. E os crimes também contra a honra, que podem destruir a reputação e a dignidade da mulher e gerar consequências irreversíveis para a vida da vítima. Hoje, nós estamos recebendo a defensora pública, doutora Daniela Times, que está aqui comigo aqui ao vivo mais uma vez, né, via live, para discutir o que é essa violência moral e como denunciá-la. É isso que a gente quer saber. Boa tarde, defensora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com o nosso Fenômeno Fica Alerta no Fala Defensor, para a gente fazer uma pergunta importante: como identificar uma violência moral? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo informações. Veja, as violências morais são atos, são condutas que que atentam contra a honra da vítima, certo? Então, atentam contra aquilo que eu penso sobre mim e atentam também contra aquilo que terceiros pensam sobre mim. São os crimes que a gente chama de calúnia, a difamação, a injúria. As injúrias são os xingamentos, né? Quando denigra a imagem da pessoa através de xingamentos e desqualificação daquela pessoa. A difamação acontece quando atribuem a uma determinada pessoa fatos que são ofensivos à honra dela. E a calúnia acontece quando atribuem àquela pessoa a prática de crimes. Então, são esses os tipos penais, né, que são previstos como violência moral, certo? E é importante a gente deixar aqui registrado que nos crimes que acontecem com violência moral, a gente tem um prazo para oferecimento dessa denúncia, certo? Então, é importante que a vítima, que a mulher, ela vá até a delegacia, que ela registre a ocorrência, mas que, além disso, ela procura a Defensoria Pública para a oferta de queixa-crime. São crimes que são processados através de ação penal privada. Então, é importante que haja a oferta de queixa-crime, porque senão, ainda que haja o registro da ocorrência policial, a gente não vai ter ação penal contra o agressor. Muito bem, perfeito, bem explicado mesmo para a gente poder entender, apesar de ser muito parecidinho uma coisa com a outra, mas enfim, cada um tem a sua tipificação, muito bem. Eu só queria que a senhora só dissesse o tempo que se tem para não se perder o prazo para fazer a denúncia. São 6 meses, é isso ou não? Sim, o prazo ele é de 6 meses a contar de quando a vítima tem conhecimento da autoria, certo? Então, no caso, quando esses crimes acontecem no âmbito da violência doméstica, então a autoria normalmente ela já é conhecida daquela mulher. Então, a partir do momento em que acontece o fato, que ela já sabe que foi ali o agressor, né, aquela pessoa com quem ela manteve, né, uma relação de afeto ou um familiar, ela vai ter o prazo de 6 meses para a oferta de queixa-crime. Então, quanto antes ela fizer isso, melhor. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos fazer, então, a primeira pergunta. Tem pessoas que querem participar desse bate-papo com a gente, doutora Daniela. Vamos ver quem faz a pergunta para a defensora, Daniela Times, que é, deixa eu ver aqui, é a Carla Martins. Ela pergunta o seguinte, doutora: após a separação, meu ex tem espalhado mentiras maldosas contra mim. Como eu devo agir, doutora? Veja, é uma pergunta importante. E aí nós temos 2 aspectos e uma coisa que eu queria deixar aqui registrado para todos. Veja, quando você tem um ex que está falando coisas a seu respeito, sejam fatos que são ofensivos à sua honra, sejam xingamentos, né? Às vezes ele vai lá na tua rede social e te xinga, te chama disso, daquilo, outro, ou então vai até o teu local de trabalho, te xinga e tudo mais, você precisa registrar essa ocorrência, né? E requerer à autoridade policial que instaure o procedimento competente, que é o inquérito policial. E aí ela vai tomar as providências, certo? Mas antes de terminar o prazo desse inquérito, antes de terminar a conclusão desse inquérito, é importante que essa mulher já procure a Defensoria Pública para a oferta de queixa-crime, para a gente não correr o risco de passar do prazo de 6 meses. Perfeito. Certo? Agora,
Uma coisa que eu queria falar, que tem a ver exatamente com essa pergunta da Carla, é que muitas vezes esses xingamentos, essas ofensas morais acontecem por meio de fakes, né? E aí, às vezes, a gente que está ali no olho do furacão, a gente tem ideia de que foi a pessoa, mas a gente não tem a prova de que foi aquela pessoa. Então, para além do registro da ocorrência da violência moral, a gente precisa também que a autoridade policial que vai receber aquela denúncia investigue quem foi que praticou esses xingamentos ou as agressões morais. Certo? Então, mesmo quando for fake, é importante sim que, apesar dela não poder de imediato já atribuir ao ex dela, que ela registre a ocorrência para que a autoridade policial tome as providências para descobrir quem foi que criou aquele fake e fez aqueles xingamentos, para o crime não passar impune. Perfeito, excelente a sua observação e informação, doutora. Vamos ver então quem mais quer participar desse bate-papo interessante aqui com a doutora Daniela Times, no nosso Fala Defensor. Deixa eu ver, quem faz a pergunta agora é a Jacir Monteiro, doutora. Ela pergunta o seguinte: doutora Daniela, meu ex-namorado ameaça divulgar imagens íntimas minhas na internet. Posso denunciá-lo? Sim, não só pode como deve. Veja bem, Wilson, a gente aí tem duas situações, né? Tem a ameaça, que é a promessa de mal injusto, que é a ameaça à divulgação, e também a possibilidade de divulgação, né? Então, quando ele faz a ameaça, ele está praticando um delito de ameaça, então ela vai registrar na delegacia para que seja tomada as providências. Se for situação de violência doméstica, se for relação íntima de afeto ou familiar, a gente vai aplicar a Lei Maria da Penha, pode pedir medidas protetivas e tudo mais. Agora, quando ele já divulga, ele nem ameaça, quando ele já divulga, a gente vai ter aí um crime que é mais grave do que os crimes contra a honra. A gente vai ter uma repercussão na honra da pessoa, né, uma repercussão moral grave, né, mas a gente tem aí um crime que é mais grave do que os crimes contra a honra. E aí ela precisa denunciar também e também chamar a atenção novamente. Caso essas divulgações sejam feitas através de fakes, é importante que ela faça a denúncia, tá? A pena ela é bem mais elevada, é de 2 a 5 anos, e se for dentro da violência doméstica, essa pena pode ser aumentada de 1 a 2 terços, tá? Então é importante que ela registre a ocorrência na delegacia da mulher e que também peça a investigação caso essas divulgações sejam feitas através de fakes. Então é importante sim que ela faça essa denúncia. Muito bem, doutora Daniela, parabéns, excelente, bem didático, explicativo para que essas mulheres entendam os seus direitos e busquem os seus direitos também, tá? Se puderem constituir um advogado, ótimo, se não, vai até a defensoria que está à disposição, até para orientar, até juridicamente, né, doutora? Então é muito importante, a defensoria está... Sim, estamos à disposição. Exatamente. Obrigado, doutora, mais uma vez, obrigado pela sua participação, informações importantíssimas, e é muito importante essa prestação de serviço. Uma boa tarde, bom final de semana, hoje é quinta-feira, e até a próxima, se Deus quiser, doutora. Pronto, eu que agradeço, Wilson. Até, boa tarde a todos. Muito bem, um abraço, doutora Daniela Times, trazendo informações importantes no Fala Defensor, prestação de serviço pura para você aqui no nosso Fenômeno. Fique alerta, tá? É muito importante, toda e qualquer informação que você tiver, é importante você saber os seus direitos e não mais ficar esperando que essa figurinha pare, porque ela não vai parar. Então é importante que você faça a sua parte e dê um freio através da justiça, que é importante, tá bom? Muito bem.